Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre 3 ações que estão baratas de acordo com o método CCE, Construindo Carteiras Eficientes. É uma metodologia que eu criei e que eu vou ensinar para vocês a partir do dia 6 de março, vai estar abertas as inscrições da primeira turma. Então, se você estiver buscando aí uma metodologia ou quiser aprimorar que você já tem, conhecer uma nova, enfim, dia 6 de março vai estar disponível aí para você se inscrever. A primeira empresa é a Gerdau, uma empresa produtora de aço, já tem 120 anos, aliás, mais de 120 anos, ela foi inaugurada, foi criada lá em 1901, são 122 anos aí de história, produzindo aço. Aqui estão alguns números da empresa, são 32 unidades de produção, 28 mil colaboradores, 2 minas de minério de ferro, 250 mil hectares de base florestal. Então, pensando nessa parte de sustentabilidade, de meio ambiente, a empresa é preocupada com isso. Está presente em 9 países, 75 lojas, maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. Mais de 70% do aço que ela produz vem de sucata, ela recicla e consegue reaproveitar produzindo o aço que ela vende. Tem ações negociadas na Bovespa, em Nova York e Madrid. Em 2020 teve uma receita de 43,8 bilhões. Já já a gente vai ver quanto foi a receita do ano passado. Olhando agora para os números, a empresa que está sendo negociada a 14,28, foi o fechamento do dia 27 de janeiro. Isso gera um PL de 3,14, considerando 4,85 aqui de lucro por ação, dividindo o lucro da empresa pela quantidade de ações. Então, com esse PL de 3,14, é como se a gente tivesse aí o nosso retorno do capital, considerando só os lucros da empresa, em aproximadamente 3 anos. Isso é um número muito bom, olhando pelo lado absoluto. Lembrando que o que importa mesmo é a parte relativa, às vezes ela está com 3, mas tem outras com 2, com 1, que estariam melhor, olhando só pelo PL. O importante é a parte relativa, e essa metodologia traz para nós, porque quando a gente faz o ranqueamento, eu já estou comparando o PL dessa empresa com de outras empresas. A gente olhando agora o preço pelo valor patrimonial, está abaixo de 1, ou seja, a empresa tem um patrimônio de 16,6 bilhões, mas é negociada na Bolsa a 14,7 bilhões. Se a gente for multiplicar a quantidade de ações pelo preço que é negociado hoje, daria 14,7 bilhões. Então, ela está sendo negociada abaixo do patrimônio que ela tem. Isso é um indicador, é um número muito bom, quando é abaixo de 1. Olhar agora para a dívida da empresa, eu acho importante. Ela tem uma dívida de 12,8 bilhões. Eu citei o patrimônio de 16,7 bilhão. Isso gera uma dívida por patrimônio de 0,77. Essa relação abaixo de 1 eu acho bem saudável. Não que seja obrigatório uma coisa dessa. A gente tem empresa aí hoje, como a Marfrig, por exemplo, ela tem uma dívida pelo patrimônio de 9. Ela tem uma dívida 9 vezes maior do que o patrimônio. Mas ainda assim é uma empresa que está crescendo em vendas, em lucros e em cotação de bolsa. Então, não necessariamente uma dívida abaixo de 1 é uma coisa importante para dar resultado da empresa. Mas eu acho muito importante para me dar o conforto. Na hora de dormir, eu estou tranquilo que as minhas empresas estão sendo negociadas abaixo. Uma dívida abaixo do patrimônio, eu prefiro. Eu não gosto de empresas como a Marfrig, prefiro empresas como a Gerdau. Questão pessoal, não é recomendação nem nada, é só uma opinião, a minha opinião, para vocês terem aí, conseguir formarem as suas, claro. A parte de liquidez da empresa, sobre aqueles compromissos que ela tem de curto prazo, para os próximos 12 meses, que é a liquidez corrente. Hoje, para cada R$1 que ela tem de compromisso, nos próximos 12 meses, ela tem 2,28 de disponibilidade para resolver esse compromisso. Então, está super tranquilo. Uma empresa muito bem administrada em termos de dívida e liquidez. Bom, em termos de rentabilidade também, olhando para a rentabilidade pelo patrimônio, ela está dando 28,2 dos últimos 12 meses. Imagine que você abre uma empresa hoje com R$100 mil, daqui um ano você consegue gerar um lucro de 28.200. Esse lucro entra todo ali. O seu patrimônio subiu 28%. Olhando agora para a evolução desse patrimônio, desse ativo, a gente vê que vem desde 2019, 2018, 2019, vem crescendo os ativos, quer dizer, a capacidade dela gerar riqueza, vem aumentando, a dívida vem diminuindo, então ela vem
está muito controlada essa parte, né? Vem sanando dívidas para pagar menos juros, enfim. E o patrimônio vem crescendo também. Então, olhando agora para a parte de resultados, a gente vê uma receita crescente aí desde a retomada da pandemia, né? As commodities subiram muito, né? O minério de ferro subiu muito, então isso faz com que a receita dela aumente, né? A gente às vezes reclama, a gente sente, né, aquela coisa de, pô, a inflação está subindo, os preços estão aumentando, né? Isso é uma coisa boa de se investir em ações, de se investir em empresas, né? Porque o preço está aumentando, você está pagando mais caro para quem, né? Justamente para a empresa, né? Então, investir em empresas também tem esse lado e, de certa forma, proteger esse patrimônio investido nosso, pelo menos, na inflação, né? A gente pensando agora em EBIT, que é uma coisa importante, né? Super tranquilo, super crescente, aí, é muito bom, que o EBIT é o lucro operacional da empresa, né? O lucro final, aquele lucro líquido, ele vai ser o EBIT, mais o resultado aqui da parte financeira, né? Os juros que ela paga e os juros que ela recebe. Quando a gente olha só para o EBIT, a gente está vendo o que ela produz de fato, né? Como é que está a parte operacional. Então, está muito boa, né? Vem crescendo bastante. No último trimestre houve aí uma queda, mas está num patamar bem elevado, está super tranquilo. A parte aqui de resultados financeiros, né? Juros que paga versus aquele juro que recebe, super controlado. O importante aqui é a gente não estar aumentando demais esses juros que se está pagando, né? Aqui está super controlado, é o que se espera. E a parte do lucro líquido vem aqui numa crescente. Teve lá momentos difíceis, lá em 2016, mas de 2019 para cá está bem tranquilo. Olhando agora por parte de mercado, né, a cotação da empresa, ela vem numa crescente desde o fundo lá na pandemia, ela vem numa crescente bem interessante, proporcional aí, correlacionada com os resultados da empresa de fato, né, aquela subida na receita, subida do lucro, está subindo as ações. Lembrando que nem sempre é assim, né, às vezes o lucro sobe e a cotação desce, né? A gente vai ver a última empresa que eu vou citar aqui, está num caso parecido. A gente está vendo o lucro dela crescer, a receita dela crescer, mas nos últimos anos ela vem baixando de cota, né? O preço dela está caindo, né? Isso me faz gostar, acender uma luzinha aqui de alerta. Pode ser uma oportunidade pintando ou não. Claro que existe o risco. E por isso eu repito mais uma vez que não é uma recomendação, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra, apenas recomendação de estudo para você. E agora mostrando aqui a posição da Gerdau no ranking, né, o porquê de eu ter me atentado para ela, né, a origem é sempre lá no ranking, ela é a quinta, ela está em quinto lugar, é a quinta empresa mais barata, baseada nessa metodologia que eu sigo. Então, vale sim a pena a gente dar uma estudada nela, né? Mesmo para você aí que tem outras metodologias, se ainda não estudou essa empresa, vale a pena você estudar para ver se cabe na sua carteira. Bom, antes de falar da próxima empresa, vou te lembrar daquele joinha se você estiver gostando do vídeo, compartilhar com seus amigos que possam se interessar por esse tipo de conteúdo e comente aqui embaixo se tiver alguma sugestão, alguma crítica para a gente poder melhorar aí para os próximos vídeos. Eu gosto muito de consumir esse tipo de vídeo, é por isso que eu resolvi construir também esse tipo de vídeo. Então, se você está gostando, deixa aí aquele comentário, que se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar também, vai ser muito bem-vindo. Bom, a próxima empresa que eu vou falar é a Enauta, uma empresa no setor de petróleo e gás natural. Eles trabalham com exploração e a produção. A exploração é quando você está procurando ali aqueles poços de petróleo, né, os poços de gás natural. E a produção é quando você já está extraindo de lá e vendendo, né? Eles já produzem hoje em 2 campos, que é o campo de Atlanta, onde eles tiram petróleo. Esse campo é localizado na Bacia de Santos, né? Eles estão extraindo do pré-sal ali, conseguem extrair uma quantidade bem relevante aí de barris de petróleo. Segundo eles estão evoluindo muito, nos últimos anos eles evoluíram muito na tecnologia de retirada e eles estão ainda num sistema provisório, projetando e construindo a parte definitiva. Segundo eles, tem bastante melhorias para implantar aí, para melhorar a rentabilidade na parte definitiva. Isso é uma notícia muito, muito boa para nós, já que ela já vem dando alguns resultados muito bons, né? Quando tiver essa parte definitiva com as novas tecnologias, a gente espera que seja ainda melhor os resultados, né? E eles produzem também gás natural, onde eles produzem esse gás lá no campo de Manati, na Bahia. Eles tiveram uma parada de manutenção no trimestre, no ano passado, né, no terceiro trimestre do ano passado, isso refletiu nos números daquele trimestre. A gente vai ver ali na frente
o EBIT foi bem, o resultado operacional, né, foi bem impactado por isso, mas já retomaram a produção e segue normal, aparentemente até produzindo mais, baseado nas últimas notícias aí que a gente viu sobre a empresa. Bom, então vamos ver alguns números agora fundamentalistas sobre a empresa, né? O PL é em torno de 4,5, né, 4,49, um preço sobre valor patrimonial de 1. Lembrando, se você tiver dúvidas sobre cada um desses indicadores, né, lá na primeira empresa eu falei um pouco mais sobre eles. A liquidez corrente de 1,7, né, ela consegue sanar aí os compromissos de curto prazo com muita tranquilidade, ela tem bastante dinheiro em caixa, ela tem uma dívida bruta de 500 milhões, né, mas tem 1 bilhão e 500 em disponibilidades, né, ela tem plano de investir muito aí nos próximos anos, até por isso está com esse caixa sobrando aqui, está com esse caixa folgado. Já esse caixa vai ser consumido, mas ela está muito tranquila ali em termos de dívida, em termos de gestão da empresa, né? Eu gosto de investir em empresas assim, né? Mas com dívidas controladas, né? É uma empresa que tem uma rentabilidade muito boa, acima de 20%, aí, a rentabilidade acima do patrimônio. E olhando agora parte de evolução do ativo, né? É um ativo que vem sempre crescendo, uma dívida super controlada, patrimônio também crescendo. Olhando agora resultados, eles vêm desde 2018 em uma crescente. Na época da pandemia tiveram o baque, todas as empresas tiveram, e também aproveitaram ainda o boom que teve, né, na retomada da pandemia ali de 2021, para aumentar suas receitas, né? Empresa que vende petróleo e gás natural, o petróleo subiu muito naquela época, né? Ainda está negociando em patamares mais altos, então essas empresas acabam se beneficiando com isso. A gente viu lá em termos de receita, aqui em termos de resultados operacionais, né? O EBIT também subindo, né? Naturalmente. E o lucro líquido também da empresa, agora negociando patamares maiores que negociava anteriormente. Então agora olhando na parte de mercado da empresa, né? Como que foi a evolução da cotação da empresa nos últimos anos. Ela, desde a pandemia, né? Lá na pandemia ela sofreu bastante, com todas as empresas da Bolsa, e de lá para cá ela teve um boom, conseguiu ter uma boa retomada ali até meados do ano passado. Aí veio aquela parada de manutenção, né? E junto com alta de juros, né? Que deu uma freada no modo geral no país. Ela sofreu bastante, chegou a cair aí mais de 50%, né? Agora recuperou um pouquinho, enfim. Mas está na minha forma de ver, baseado na minha metodologia, né? Na metodologia CCE, lá construindo carteiras eficientes. Ela é uma empresa hoje que está barata e ela está na segunda posição do ranking, né, das empresas mais baratas, das empresas melhores e mais baratas da Bolsa. Bom, antes de falar da última empresa desse vídeo, eu vou lembrar vocês que no dia 6 de março vão estar abertas as inscrições na minha primeira turma do método Construindo Carteiras Eficientes, né, uma metodologia completa para você aprender a escolher as suas ações e gerir o seu patrimônio ali daquela carteira de investimentos de longo prazo. Então, se você estiver buscando aí por uma metodologia prática e objetiva de escolha de ações, fique ligado aqui no YouTube e lá no meu Instagram, está aqui, o meu perfil está aqui embaixo. Segue o perfil lá que você vai ficar sabendo em primeira mão, e eu vou trazer mais novidades aí. No decorrer dessa semana e até o final do mês a gente vai falar bastante sobre isso. Ok? Então vamos para a última empresa, é a Unicasa, uma empresa que fabrica móveis, uma empresa que tem contrato aí com várias construtoras, com alguns hotéis, uma rede aí empresarial, né, que eles têm contratos. Eles têm um parque fabril com mais de 50 mil metros quadrados de área construída lá em Bento Gonçalves, né, na Serra Gaúcha. Produzem mais de 180 mil módulos de móveis todo mês e já tem quase 3 décadas aí atuando no setor moveleiro, né, produzindo móveis aí pra gente, né? Provavelmente você já ouviu falar aí das marcas deles. A Delano, a Favorita Interna, e a New Móveis Planejados, e a Casa Brasileira Móveis Planejados. Bom, agora vamos falar aí da parte que eu gosto, a parte de indicadores fundamentalistas, né? Aquela parte mais objetiva, mais prática aí da empresa. Bom, ela está negociando um PL aí de 4,37, um preço sobre valor patrimonial de 0,84, né? Abaixo de 1, eu acho muito bom quando é assim.
ela tem uma liquidez corrente aí de 1,4 praticamente, né? Quer dizer, para cada R$ 1 que ela tem de compromisso aí para o próximo ano, seja com fornecedor, seja com banco, seja com funcionários, enfim, ela tem R$ 1,40 para poder liquidar ali, para vender ou para poder resgatar de aplicação, enfim, está muito saudável essa parte da empresa, né? Pensando em dívida, mais saudável ainda, né? Ela tem uma dívida aí, uma dívida bruta de R$ 11 milhões, mas ela tem disponibilidade aí em caixa, se ela precisar pagar essa dívida, ela tem mais de R$ 34 milhões. É uma empresa com patrimônio de 196 milhões, então isso é muito importante frisar aqui. É uma empresa bem pequena, ela não, comparando com as outras, então ela é menor ainda. Ela tem uma liquidez de bolsa, a gente vai ver já já, bem pequena também, então se você resolver aí estudar essa empresa para ver se ela cabe na sua carteira, leve em consideração esse aspecto também de liquidez. Ela é uma empresa que tem uma liquidez bem baixa, você tem que montar a posição bem devagar. Se você resolver comprar, lembrando que isso aqui não é recomendação de nada, a não ser uma recomendação de estudo, de fato, né? Estou recomendando que você estude essas empresas. Um ROI de quase 20%, um ROI muito bom também, uma rentabilidade muito boa em cima do patrimônio, né? Já falei um pouco mais, se você quiser lembrar aí mais sobre o indicador, falei mais lá na primeira empresa. Olhando agora a parte de evolução aí de patrimônio, né? Evolução do ativo, desde 2020 é um ativo que vem evoluindo bem, vem crescendo bastante em patrimônio, da mesma forma. Olhando para os resultados, né? A gente vai ver que essa empresa passou por umas dificuldades aí no momento, em alguns momentos, né, do passado aí, principalmente ali, 2014, 2015 até 2018, né? A partir de 2019 eles conseguiram fazer uma reestruturação e aí eu quero citar esse aspecto aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Uma coisa, é meu isso, né? Não é que é uma coisa boa de fato, talvez vai ter gente que não goste disso, mas eu acho muito bom que uma empresa passa por uma dificuldade, ela não quebra e ela consegue se reerguer, né? Eu acho que ali tem muito aprendizado que a gestão consegue adquirir e muito provavelmente não vai cometer os mesmos erros, né? Se é que foram erros lá atrás. Mas certamente tem muito aprendizado ali, no mínimo aprendeu a se reerguer se acontecer de novo uma queda ali na frente. Então eu gosto desse tipo de empresa, eu gosto de ter sempre uma empresa ali desse tamanho, né? Pequena assim, abaixo de 1 bilhão, vamos botar assim, para falar um número mágico aqui, não. Eu gosto de ter empresas assim também na minha carteira, porque eu vejo que existe algum potencial ali de multiplicar um pouco mais do que uma empresa muito grande, né? Imagina uma empresa aí que tenha um valor de mercado de 100 bilhões de reais, para ela multiplicar por 10, ela tem que passar a valer 1 trilhão. Né? Teoricamente, é mais difícil do que uma empresa que vale 100 milhões, né? Passar a valer 1 bilhão. Claro que tem muitas coisas a mais, além disso, né? Mas é só um fator que eu quis trazer aqui, né? Justificando essa minha ideia de sempre ter ali uma empresa menor na minha carteira. Bom, finalizando aqui essa parte de gráficos fundamentalistas da empresa, o lucro vem crescendo desde a reestruturação, eles estão conseguindo fazer uma gestão muito boa aí e conseguindo ter lucros cada vez melhores, né? Eu gosto de frisar uma coisa assim, eu não entendo sobre o negócio da empresa, né? São muitas empresas que a gente precisa ter em carteira para a gente que não é profissional, né? Para a gente ter uma carteira balanceada, uma carteira diversificada, enfim. A gente não consegue dominar os setores, todas as empresas, todos os setores. Então, eu não entendo desse negócio, eu só sei que quando eu vejo um gráfico desse aqui, que a empresa vem crescendo lucros, né? Crescendo vendas, passou por dificuldades e conseguiu vencer aquelas dificuldades, enfim, isso me traz confiança, né? Não traz um tipo de garantia, mas eu gosto de ver empresas assim. Bom, então agora falando sobre a parte de preço da empresa, a cotação, né, da ação, a gente consegue ver que de 2018 até o início da pandemia, a empresa estava conseguindo ter um bom crescimento, uma boa retomada, né, o que ela chama de reestruturação lá no site dela, né? Veio a pandemia e jogou tudo lá para baixo. De lá para cá ela conseguiu recuperar, mas passando por outras dificuldades de novo, o preço está lá embaixo. Lembrando que apesar da cotação estar caindo tanto, né, mais de 50%, né, desses últimos praticamente 2 anos aí, os fundamentos da empresa estão cada vez melhores de lá para cá, né? Então, é um risco-retorno que eu gosto de ter na minha carteira. É importante que você faça as suas análises, né? Estude a empresa, estude mais fatores aí que são importantes para você
para que você tome a sua decisão. Bom, e falando agora sobre a liquidez que eu comentei mais cedo, né? Uma empresa menor que tem menos liquidez, é importante a gente estar de olho por causa disso. Olha, se você quiser comprar hoje mais de 30 mil reais, por exemplo, dessa empresa, você teria que pagar 3 centavos mais caro do que foi feito o último negócio, né? E nesse caso aqui, que é uma empresa muito barata, 3 centavos representa aí mais de 1% do valor que ela foi negociada por último, né? Então é importante levar isso em consideração também, né? Se tiver que montar uma posição numa empresa menor, com baixa liquidez, a gente precisa se atentar para isso, tentar montar devagar, talvez pendurar a ordem, vai depender da estratégia de cada um, mas eu precisava trazer esse fator também que é importante, que é da liquidez. E para finalizar, a Unicasa é a terceira ação do nosso ranking aqui das melhores e mais baratas empresas da Bolsa, baseada nesse método construindo carteiras eficientes. Bacana? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, comente aqui embaixo alguma crítica ou sugestão. Estarei completamente aberto para poder recebê-las e melhorar o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.